Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Titular absoluto das notícias e da informação, Paulo Brito. A coragem de dizer a verdade. Paulo Brito. Esse cara sou eu. Sou eu mesmo. Muito bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia, amigos. Estamos em horário especial, horário novo, iniciando mais uma caminhada informativa, noticiosa e de muitos assuntos importantes para todos e para todas. Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho do ano 2020. Com sua permissão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela receptividade. Começa mais um programa Paulo Brito. Paulo Brito no ar, tem a direção desse que vos fala, Departamento de Jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, Departamento Jurídico, doutora Érica Polinário, doutor César Contel, colaboração, Tiago Loto e Tiago Mariano, da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Birigui, Gilmar de Freitas, da cidade de Buritano, nosso correspondente, na cidade de São Paulo, Jorge Luiz, e Débora Rayane Barbosa e a sua participação especial, ela que é responsável pela montagem e pela produção desse programa. Bom dia, Débora. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. E destacando também que a colaboração de Diogo Sobreira é muito importante para a produção desse programa e os nossos colaboradores, os nossos apoiadores que estão conosco nessa caminhada. Agradecemos aqui a participação da Engeune Engenharia, Morena Móveis, muito mais móveis para você, crediário fácil, entregas rápidas, é só com Morena Móveis. IOB, Instituto de Óleos Birigui, direção Dr. Benhur e o Dr. Rogério. Trabalhamos em nome de Aluche Tecidos e Confecções, jeans a R$ 54,90 e Aluche Jeans, na rua Barão do Rio Branco, número 1005, ao lado do Cemitério das Saudades, também jeans a R$ 54,90. Empório Biju, muito mais sugestão para você. Empório Biju tem presentes para qualquer festa, tem também bolsas, cintos, colares e grande promoção de perfumes no Empório Biju. Conosco também lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença, Organização Bom Plano, da funerária Bom Pastor, há muitos anos atendendo você. Lâmina Laboratório e de Análises Clínicas e Diagnóstico, na Avenida João Cernac, 1800, telefone 3641-8000. Biritur, viagem e turismo, de novo retornando com viagens para a capital paulista, no famoso bate-volta, e também conosco aqui, Birigui Piscinas, muito mais piscinas e muitos artigos para piscinas com grandes promoções e preços especiais você tem em Birigui Piscinas, a melhor. Dito isso, senhoras e senhores, apostos para mais um programa Paulo Brito no ar. Nosso YouTube, você inscreva-se no nosso YouTube, será um motivo de muita satisfação. Alguns destaques do programa de hoje, algumas manchetes. Débora Rayane Barbosa traz as suas manchetes para o programa de hoje. Ônibus coletivo volta a circular em Birigui nesta segunda-feira, 15 de junho. PM surpreende homem tentando furtar peças em lojas de enxovais em Birigui. Técnica em veterinária morre em capotamento na Rondon. Estudante morre em acidente de moto em Bilac. Pintor é roubado ao sair do banco após tentar sacar auxílio emergencial. Briga no Verde Parque termina em morte a facadas. E homem é internado após ser esfaqueado pelo cunhado na Alvorada. Esse cara sou eu. E temos mais ainda. Ministérios aí do Tribunal Superior Eleitoral foram invadidos com focos de artifício no dia de ontem. Manifestações contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro são realizadas em São Paulo, no Rio e em várias capitais brasileiras. Destacando, Câmara Municipal de Araçatuba tem sessão das mais importantes marcadas para hoje à noite. Também em Birigui, em relação à Câmara Municipal, a sessão será realizada amanhã a partir das 5 horas da tarde. Prefeito Municipal, Secretário da Saúde e médico infectologista participam do programa de hoje e fazem esclarecimentos sobre a situação da saúde.
Chinelo viajou para fazer palestras sobre o preconceito que atinge muitas e muitas pessoas no Brasil. Nesse momento, ele se encontra na capital paulista. Destacando também, comércio em Araçatuba a partir de hoje tem um horário especial. Começa às 2 horas da tarde e vai até às 6 da tarde. Dilador dá o recado. Destacando também, senhoras e senhores, assuntos de grande importância e de grande relevância. Coroados comemorou mais um aniversário. A prefeita Terezinha Varone Castilho fez um balanço geral de suas atividades. Dito isso, senhoras e senhores, vamos à nossa caminhada. Lembrando que em Aluche Tecidos e Confecções você tem muito mais ainda. Jeans R$ 54,90. Birigui Piscinas, tudo em piscinas. Empório Biju, muito mais para você. Saudades 520 já está aberto e oferecendo o melhor em promoção de perfumes, bolsas e muito mais para você e uma completa secção de sex shops. Empório Biju. Hoje então, senhoras e senhores, segunda-feira, nós queremos agradecer carinhosamente a receptividade que você nos dá nesse exato momento e agradecer de coração a sua participação. Nós liberamos o 997-331210, 997-331210, o nosso canal do YouTube, Paulo Brito no ar, para a sua inscrição e participação, e nas páginas de a revista Realidade. Você tem esse programa e tenha a certeza que a sua participação é muito importante. Reservamos um programa em novo horário a partir de hoje. E a partir de hoje, todos os dias, nós estaremos aí até ao meio-dia, das 11 ao meio-dia. E abrindo a edição de hoje, queremos destacar que a Câmara Municipal de Araçatuba tem sessão marcada para iniciar-se hoje às 19 horas e 30 minutos e a participação de todos os vereadores é necessária aí para discutir assuntos relevantes para a população de da cidade de Araçatuba e também da nossa região. Um manifesto ontem na Avenida Paulista circulou durante todo o dia, manifestações a favor, contra o presidente Jair Bolsonaro, também contra o preconceito, e muitas entidades participaram dessa movimentação. A LGB, que ontem comemoraria o seu dia, resolveu fazer uma manifestação através do videoconferência, e essa manifestação, sem dúvida nenhuma, foi ter como repercussão aí a discussão do preconceito e também da reclamação contra a área da saúde, que precisa ser socorrida. Dessa feita, quem precisa do socorro é a área da saúde, com mais críticas alusivas a esse fato. Em termos de esportes, senhoras e senhores, ainda continua aquela expectativa. Os 4 grandes do futebol paulista se reuniram na Federação Paulista de Futebol, traçaram um esquema de um plano, objetivando aí o retorno do futebol aos campos das suas respectivas praças. Houve um projeto aí apresentado pelos clubes, esse projeto está sendo estudado sobre o alinhamento do retorno dos campeonatos paulistas. Isso em termos da primeira divisão, que ainda está numa fase de decisão e de preocupação para ver quem é o campeão desse ano. Os clubes pela primeira vez se uniram em torno de uma disputa só. Enquanto isso, senhoras e senhores, a repercussão dos casos continua atingindo aí a expectativa da situação que se envolve aí algumas cidades e que envolve o nosso país e que envolve também o mundo por causa dessa situação do Covid-19. Muitos e muitos são aqueles que respeitam as determinações, outros tantos não fazem por respeitar essa situação. Basta dizer que circula nas plataformas da internet, nas plataformas gerais aí, denúncias de realização de muitos e muitos eventos aqui na região, principalmente na nossa cidade aí, que culminou nesse final de semana com realização de festas, baladas e muitos deles aí usando as respectivas máscaras, mas uma grande maioria sem a preocupação de usar a determinação que se faz a OMS. E esses eventos aí só vêm a prejudicar. Critica-se o comércio que teve a sua abertura, mas na verdade, senhoras e senhores, independente do comércio aberto, de que é uma necessidade geral, também aí muitos estão
fazendo com que o cumprimento da determinação não seja tão respeitado como deveria ser. E dessa forma, muitas festas foram realizadas, baladas, encontros, churrasco de todas as partes aí, e parece que ninguém está respeitando, ninguém está com medo desse Covid-19, o que é lamentável. Se houver a preocupação das autoridades da saúde, é necessário que a preocupação maior seja por parte das pessoas. Queremos destacar também que hoje nós teremos aqui a presença do prefeito Cristiano Salmeirão. Ele gravou uma mensagem muito importante da secretária da Saúde e também de um balanço geral que foi feito durante toda a realização desse final de semana. IOB, Instituto de Olhos Birigui, muito mais preocupação com a área da saúde, atendendo você na Avenida São Francisco. Lembrando, senhoras e senhores, que Birigui Piscinas tem tudo em piscinas para você. Birigui Piscinas, o maior estoque, a maior da cidade e a melhor da região. Birigui Piscinas. Queremos destacar também que Lalo Calçados e Esportes é o detalhe que faz a diferença na Doutor Gama, ao lado de Kid Lalo e também Kid Homem na Barão do Rio Branco. Lalo, uma organização que sem dúvida nenhuma faz crescer o progresso de Birigui. Vamos trazer aí, senhoras e senhores, o primeiro pronunciamento importante sobre essa preocupação, já que o comércio Araçatuba hoje vai abrir às 2 horas da tarde. Quem faz essa preocupação é o prefeito Dilador Borges, em especial para o programa Paulo Brito. Ele faz esse levantamento aí, essa situação, dando conta de que realmente aí o comércio hoje em Araçatuba vai abrir às 2 horas da tarde, ou assim que encerrar o horário bancário das 10 até as 2, assim que encerrar o horário bancário 2 horas, começa então as atividades do comércio araçatubense até às 6 horas da tarde. Portanto, hoje, o prefeito Dilador Borges deu essa informação, já colocamos a informação dele na semana passada, e então passa a vigorar a partir de hoje. Comércio em Araçatuba, aberto a partir das 2 horas da tarde de hoje, até às 4 horas da tarde. 18. Até às 18 horas, portanto, aí, 4 horas de funcionamento do comércio. A nossa expectativa aí é que a gente possa ter algumas novidades em relação aos acontecimentos que envolvem a cidade. Em nome todo especial, senhoras e senhores, de Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor, nós queremos informar aos senhores e às senhoras que faleceu aos 77 anos de idade a senhora Sônia Maria Lorenzetti de Jesus. A senhora Sônia Maria Lorenzetti de Jesus deixou a filha Luciana. O corpo da senhora Sônia Maria será velado na Capela Bom Pastor a partir do meio-dia de hoje. Será velado na Capela Bom Pastor o corpo da senhora Sônia Maria Lorenzetti de Jesus. Ele será sepultado às 4h30 da tarde no cemitério da Consolação. Portanto, a organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor participa então do falecimento da senhora Sônia Maria Lorenzetti de Jesus. Aos familiares, as condolências. Muitos assuntos no programa de hoje, mas primeiro as primeiras informações aí dos fatos que foram registrados pela nossa equipe, trazidos aqui pela nossa querida Débora Rayane Barbosa, em especial para o programa Paulo Brito. Débora. Então, Paulo, os ônibus coletivos de Birigui voltam a circular nesta segunda-feira. Os ônibus circulares deixaram de percorrer desde o dia 24 de março, em função da pandemia da Covid-19. Após 84 dias de suspensão dos serviços, a Autoviação Suzano retornará com sua frota e horários reduzidos em 50%. As 10 linhas do município serão atendidas, porém a cada 2 horas. Em dias normais é de hora em hora. Segundo a secretária municipal de Mobilidade Urbana, Melissa Portas, o retorno do serviço seguirá orientações da OMS. O serviço será realizado com os devidos cuidados e orientações da OMS, como higienização dos veículos a cada viagem e utilização de álcool 70. Vale ressaltar que o uso de máscaras é obrigatório para todos os usuários e motoristas. Sem as máscaras, os passageiros não poderão embarcar, explicou a secretária de Birigui. Mesmo com o terminal rodoviário fechado,
O ponto de ônibus nos fundos do terminal estará funcionando normalmente. O local é conhecido como Bolsão de Ônibus, em frente à Escola Estadual Lídia Helena Frankenstein Tour. Mais informação daqui a pouco na sequência do nosso programa, trazido aí pela Débora, em especial aqui para os nossos apoiadores que estão conosco. 997-33-1210, à sua disposição para você fazer sua reclamação a partir de hoje, a sua orientação, tudo que você queira utilizar no Boca no Trombone. O 997-33-1210 é o canal que você pode dispor. Nosso abraço para todos os moradores de Clementina pela receptividade dada ao nosso Paulo Brito no ar. Queremos destacar em termos de Clementina e possivelmente nós teremos ainda esta semana a presença do José Avelino Pereira Chinelo, que está viajando, fazendo na capital paulista palestras sobre o preconceito e o racismo que existe no país, muito embora muitos duvidam, a realidade é marcante. E o José Avelino Pereira, representando os sindicatos, está nessa realização de várias e várias palestras espalhadas aí por todo o nosso estado de São Paulo como convidado especial. Conversamos há poucos instantes com o Marcos Serelepe, o Marquinhos Serelepe da Rádio Cultura, que foi o responsável pela entrevista com José Avelino Pereira sobre a possibilidade do pronunciamento do Dilador Borges, prefeito municipal de Araçatuba, em relação às críticas que o José Avelino Pereira Chinelo impôs a ele. E o Marquinhos nos garantiu que hoje haverá uma reunião entre a assessoria do prefeito Dilador Borges e o próprio prefeito para discutir esse assunto, e garantiu o Marcos que é bem provável até a próxima quarta-feira haja um direito de resposta dado ao prefeito Dilador Borges. E vamos que vamos. Na nossa caminhada aqui, nós temos a destacar também, senhoras e senhores, um assunto que realmente aí envolveu aí, sem dúvida nenhuma, a coletividade biriguiense. Vários e vários fakes foram espalhados aí no final de semana, dando conta de uma situação. O SBT, através do seu programa noticioso, deu essa informação já na sexta-feira, quando as notícias circulavam por toda parte em relação à área da saúde. Vamos lá. Boa noite para você. Beleza, muito boa noite para você que nos acompanha. Pois é, a Santa Casa de Pirigui tem 58 leitos, né? E aí desses leitos, 18 são exclusivos para pacientes com a Covid-19. E lá eles estão com 4 leitos de UTI adultos ocupados e também 8 leitos de isolamento. Todos esses leitos para atendimento adulto estão de saúde, e aí restam 6 leitos de pediatria para os pacientes com a Covid-19. A Santa Casa de Birigui informou que recebeu 5 respiradores quinta-feira, né? Atualmente eles têm 9 funcionando, 5 estão atendendo pacientes com a Covid-19. Esses cinco que eles receberam na quinta-feira, eles devem começar a funcionar em breve, segundo a unidade de saúde. Além disso, a Santa Casa informou que 41 funcionários da unidade, tanto da Santa Casa quanto do pronto-socorro, foram afastados. 12 deles testaram positivos para a Covid-19. Em Birigui são 89 casos confirmados, 2 mortes e 63 pessoas recuperadas. E como você disse, Nilessa, o que está acontecendo lá? Como o município de Penápolis é referência lá para Birigui, eles estão transferindo os pacientes para lá. 4 pacientes já foram transferidos, porque lá em Penápolis recentemente começou a funcionar um hospital de campanha na cidade. Por isso que os pacientes estão indo para lá. Entendi. Agora, Diogo, fala pra gente da situação de... Em termos de Araçatuba, as informações foram prestadas dando conta da situação que envolvia lá a população de Araçatuba. Então logo surgiu aí esse noticiário, e os comentários ontem, no sábado, na sexta-feira também, repercutiam sobre a própria situação da Santa Casa. Houve por bem aí um pronunciamento feito pela secretária municipal de saúde, que falou desta maneira e deu essa explicação a todos. Antes, porém, quero agradecer o carinho da amizade e da audiência do nosso querido Dr. Marcos Botião, o Marquinhos, companheiro de muitos e muitos anos, a quem eu tenho uma amizade muito grande,
Marquinhos foi um excelente secretário da Saúde aqui em Birigui, na administração do Dr. Florival Cervelati. Foi também secretário municipal de saúde da cidade de Santos, onde desempenhou um grande papel e, sem dúvida nenhuma, também entrou na política, foi candidato a deputado estadual, não conseguiu os objetivos porque realmente estava iniciando a sua caminhada política. Mas é um grande cidadão, um grande biriguiense, a quem nós mandamos o nosso abraço muito grande e o nosso reconhecimento pela amizade. Marquinhos, esse programa também é seu. Um abraço para você, meu irmão. E a secretária municipal de saúde assim falou. Olá, sou Mariana Cade, secretária de saúde do município de Birigui. Venho pedir para você compartilhar esse áudio. A Santa Casa de Birigui esclareceu que de seus 58 leitos, 18 estão atendendo pacientes com Covid-19. Os atendimentos estão sendo feitos normalmente e não há caos no hospital. Um áudio que foi disparado pelo WhatsApp na manhã desta sexta-feira, dia 12 de junho, é falso, ou seja, fake news. Com relação às transferências, como o Penaps é referência de Birigui e de outros municípios, conta com o Hospital Campanha para a Covid. Os pacientes de Birigui e de outros municípios devem ser transferidos para esse espaço, caso não haja vaga na Santa Casa, que eles são referenciados. Muito obrigado e peço que compartilhem esse áudio. E não esquecer, por favor, do uso das máscaras e evitar aglomeração. Obrigada. Senhores, a palavra da secretária, pelo menos no período da tarde, aí, para amenizar muitos os fake news que rodavam e espalhavam boatos, dando conta de um caos aqui em Birigui. Sobre esse assunto também, daqui a pouco nós vamos ter o pronunciamento do prefeito municipal de Birigui, Dr. Cristiano Salmeirão, que também participa do programa de hoje e fala a respeito dessa situação daqui a pouco, na nossa caminhada informativa. Parabéns à cidade de Coroados, que completou mais um aniversário, fez uma festa bonita, uma festa aí que não houve a participação popular, mas que a festa foi através da iniciativa da prefeita Terezinha Castilho, a nossa T, que sem dúvida nenhuma fez um documentário muito importante e comentou a respeito das atividades desenvolvidas em Coroados, principalmente o grande trabalho que ela realiza na área da saúde e a grande administração da nossa querida Terezinha, esposa do nosso querido amigo, o Arcio João Varone, que também já foi prefeito municipal. Ali a Terezinha é prefeito, o Arcio é prefeito. O Arcio foi um dos prefeitos mais jovens do Brasil, eleito, que foi pela primeira vez aí. O Arcio tinha 20 anos e na oportunidade, naquela época, foi proclamado como o prefeito mais novo do Brasil. Realizou um grande trabalho e, sem dúvida nenhuma, faz por merecer o aplauso de todos nós, é ele. Queremos mandar um abraço também para o Marcos Terra. Não, Marcos Pena. Marcos Pena, que nos prestigia com sua audiência. O Zé Roberto Sapinho, meu amigo lá no Jandaia. O Gilberto Funeca. Um abraço muito grande também para o Marcelo Becuzzi. Provavelmente essa semana ainda teremos aqui o Marcelo Becuzzi para explicar o que está acontecendo com o PSB em Birigui. Acabou de chegar, Paula. A Márcia Franco vai ter uma coletiva de imprensa, anúncios que o governo vai fazer dia 15 de junho, hoje meio-dia 45. E é para acompanhar nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, Governo SP. Portanto, a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, através da Márcia Franco. Márcia, um abraço, hein? Encaminha aí o aviso que o governador e toda a equipe dele da área da saúde estarão fazendo aí em relação a essa situação que envolve todo o nosso nosso estado. Outra notícia também. E vamos a ela, a notícia. O Sinovac anuncia 90% de sucesso em testes de vacina contra o coronavírus. O laboratório chinês fechou parceria com o governo de São Paulo para fazer fase 3 de testes contra a Covid-19. É um dos mais avançados, o laboratório chinês Sinovac, um dos mais avançados na corrida por uma vacina contra o novo coronavírus, anunciou neste domingo 2 novos promissores avanços. Segundo a agência Bloomberg, mais de 90% das pessoas que receberam doses da vacina produziram anticorpos contra a Covid-19 no intervalo de 14 dias. E não foram observados efeitos colaterais que coloquem em risco o prosseguimento dos testes da vacina batizadas de Coronavac.
Tá aí, boa informação, hein? Isso aí já havia sido noticiado já desde o ano passado, quando o governador João Dória foi até a China, e naquela oportunidade ele levou também o nosso biriguense, o Ricardo Grácia, e que fez acompanhado aí de uma comitiva de empresários de nossa região, e na oportunidade foi feito esse primeiro contato e agora se transforma em realidade. Márcia Franco, da assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes. Coroados então em festa? Sim. Festa pelas obras que a prefeita está fazendo, mas o povo faz a festa dentro de casa. Agradecemos o Toninho Barbieri que nos enviou esse vídeo. Com o trabalho, Coroados avança e nos sentimos na obrigação de prestar contas à população. Coroados não para de crescer. Quando se tem um planejamento e uma meta, facilmente se atinge os objetivos com uma administração participativa e democrática. Uma administração humana coloca a saúde em primeiro lugar. Saúde é uma prioridade do governo municipal de Coroados que busca melhorar a qualidade de vida. E quando o trabalho é feito com seriedade, não falta recursos e o benefício chega até a população. Com muito trabalho e dedicação, conseguimos recursos estaduais e federais com emendas parlamentares. Assim, renovamos e ampliamos a frota da saúde com um valor aproximado de mais de R$1 milhão. Adquirimos uma ambulância Fiorino, 4 vans Master, 2 carros Voyage e um furgão Kangoo. Recursos que seriam utilizados no Carnaval de 2020 foram destinados para a saúde, zerando a fila de espera por consultas e exames de especialidades e laboratoriais. Atendemos 58 consultas com cardiologista, 157 consultas com oftalmologista, 102 exames de endoscopia e diversos exames laboratoriais, somando um total de mais de R$33 mil. Ainda na área da saúde, os investimentos foram feitos de forma correta, como a aquisição de um gerador de energia para a UBS, reforma da recepção e sala de prontuários do centro de saúde, aquisição de novas camas hospitalares e armários, renovando também os equipamentos da sala de emergência. Aquisição de 4 aparelhos de TNS e 2 aparelhos de ultrassom. Substituição da bancada da sala de expurgo por granito, conforme as normas vigentes da vigilância sanitária. Armário e bancada de granito para a sala de medicação em fase final. Armários novos para a sala de curativo e aquisição de um novo autoclave. Com a direção certa, escolhida por quem entende de administração, atingimos a meta de 100% dos idosos vacinados em suas residências. O município de Coroados, investindo em tecnologia, adquiriu 20 tablets para serem utilizados pelos servidores do programa Estratégia da Saúde, da Família e SUSEM. Com a pandemia do Covid-19, trabalhamos para melhorar o atendimento ao paciente, zelando pela segurança da população e dos profissionais de saúde, com a aquisição de EPIs necessários para a segurança dos profissionais da saúde, incluindo o motorista de viatura da Unidade Básica de Saúde. Funcionários do cemitério municipal também receberam atenção especial para trabalharem com total segurança. Olhar diferenciado de quem entende de educação. Para nós, investir na educação é garantir um futuro melhor para todos. Através do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Educação,
promoveu entrega de kits de uniformes às crianças da creche, contendo 2 camisetas, short, calça e blusa. Peças confeccionadas através do projeto Costurando o Futuro do Fundo Social de Solidariedade, colocando nossas crianças em condições iguais para estudar com mais conforto e dignidade. Além dos uniformes, kits pedagógicos também foram entregues às crianças. Pensando sempre na qualidade de ensino da rede municipal, investimos em capacitação constante para os profissionais da educação para que possam aprimorar suas habilidades no mundo globalizado e cada vez mais exigente. Nossos alunos inseridos na tecnologia ganharam uma nova, ampla e moderna sala de informática, além de 34 notebooks. Com a utilização do computador em sala de aula, é possível ao professor e à escola dinamizarem o processo de ensino e aprendizagem com aulas mais criativas, mais motivadoras e que despertem nos estudantes a curiosidade e o desejo de aprender, conhecer e fazer descobertas. Neste contexto, as utilidades e os benefícios no desenvolvimento de diversas habilidades fazem do computador um importante recurso pedagógico. Após anos de estudos, o giz escolar foi considerado o principal causador das doenças respiratórias em professores e alunos. Assim, surgiu a necessidade de mobiliários modernos como a lousa de vidro. Visando a segurança, foram instaladas câmeras de monitoramento na educação, trazendo mais tranquilidade aos alunos e aos pais. Ainda na educação, outros importantes investimentos acontecem, como a ampliação de mesas e bancos de ardósia no refeitório dos alunos e ventiladores de parede. Construção de armários embutidos na cozinha e lavanderia da escola municipal. Instalação da passarela para a educação infantil na EMEI Frei Fernando Maria, pintura da unidade escolar, instalação de toldo no refeitório e aquisição de 4 caixas térmicas de 300 litros. Outro destaque nesta administração é o projeto Sorriso Feliz, Saúde da Boca na Primeira Infância, criado pela FOA, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, da Unesp Araçatuba. O projeto Hortas nas Escolas ganhou atenção especial e hoje funciona com qualidade para as nossas crianças. Com recursos da própria educação, adquirimos para esta secretaria um veículo Fiat Cronos. E outro destaque foi a conquista de um ônibus de 45 lugares para transporte de alunos, com emenda parlamentar. O SEI Aparecida Nunes Faqui receberam a instalação do playground moderno. Ainda no SEI Aparecida Nunes Faqui foi feita a pintura do pátio, cortinas blackout e colocação do forro de PVC no refeitório. Destaca-se também a Semana da Criança, onde tivemos cardápios diferenciados e no último dia da semana servimos um delicioso churrasco, acompanhado de pãozinho francês, mandioca, vinagrete, salada de alface e sucos de acerola e caju. Com trabalho e boa gestão, é possível melhorar a estrutura e dar mais qualidade de trabalho aos nossos colaboradores e mais qualidade de vida à nossa população. Nossas conquistas são muitas e realizadas com recursos próprios no valor aproximado de R$300 mil. Um ônibus rodoviário equipado com ar-condicionado, som, DVD, banheiro, que será para servir a população em eventos esportivos, religiosos, para estudantes, trabalhadores, crianças, entre outros. Aquisição de um caminhão poliguindaste e 37 caçambas estacionárias para melhorar a limpeza pública.
A aquisição de um trator agrícola para atendimento aos produtores rurais de nosso município por emenda parlamentar. Obras e reformas também são destaques. É assim que a Prefeitura reafirma seu compromisso com a cidade e a nossa gente. A Casa... Parabéns então, coroados, parabéns à administração da nossa querida Terezinha Castilho Varone, prefeita municipal, e toda a sua equipe e também, sem dúvida nenhuma, a própria população. E vamos que vamos, estamos destacando mais informação chegando aqui. Lembrando, senhoras e senhores, que no Empório Biju você tem muitas novidades para você, perfumes, bolsas, cintos e muito mais para você. Empório Biju, lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença, um presente também da Biritur, agora retornando as viagens para a capital paulista com muito mais seriedade, com muito mais segurança e tranquilidade. Biritur, viagem, turismo e excursões para qualquer parte do país. Agora, única e exclusivamente levando aí os ônibus retornando à capital paulista. Não se esqueça, Birigui Piscinas, muito mais para você. Débora e as informações chegando no nosso programa. Então, PM surpreende homem tentando furtar peças em loja de enxovais em Birigui. A Polícia Militar de Birigui prendeu na madrugada deste domingo um homem de 43 anos, morador na região central da cidade, acusado de tentativa de furto. Ele foi flagrado quando tentava pegar peças em uma loja de enxovais na rua 7 de dezembro. Os policiais informaram em boletim de ocorrência que, após serem comunicados de um furto em andamento, pouco depois das 4 horas da manhã, flagraram o acusado tentando retirar roupas do interior do estabelecimento por meio de uma grade entre a porta de vidro e o restante da loja. Para cometer o crime, ele havia estourado a parte de baixo da trava de uma porta de vidro sem danificar a porta. Ainda de acordo com a polícia, ele estava com um martelo, uma faca e uma lanterna. O acusado usava uma camiseta para cobrir o rosto e ele aparentava estar sob efeito de drogas. Relatou que havia 4 dias na rua e teve um surto, por isso resolveu praticar o furto. O acusado foi levado ao plantão policial e teve prisão confirmada pelo delegado plantonista, que não concedeu a ele o direito de fiança. Após ser ouvido, ele ficou à disposição da justiça. Até o início da manhã, os representantes da loja não haviam sido localizados para serem informados do dano e da tentativa de furto. Técnica em veterinária morre em capotamento na Rondon. A técnica em veterinária Anne Caroline dos Santos Pereira, 31 anos, moradora em Andradina, morreu em um capotamento ocorrido na madrugada deste domingo, dia 14, na rodovia Marechal Rondon. O companheiro dela, um motorista de 30 anos, também ficou ferido e foi internado. O caso aconteceu pouco antes das 5 horas da manhã no quilômetro 661 da estrada em Caxilho. O casal estava numa caminhonete Ford F-250 com placas de Araçatuba. O motorista disse à polícia que morava com Anne em Araçatuba e haviam se mudado para Andradina recentemente. Na noite de sábado, eles foram para Três Lagoas para participarem de uma festa e retornavam quando aconteceu o capotamento. De acordo com ele, a técnica conduzia a caminhonete e, ao aproximarem-se de um radar fixo para controle de velocidade, ele a alertou sobre o equipamento. Segundo o motorista, nesse momento, a vítima teria freado bruscamente, fazendo com que ela perdesse o controle e provocando o capotamento. Os policiais militares rodoviários que atenderam a ocorrência relataram que encontraram a caminhonete no canteiro central e que as vítimas foram arremessadas para fora do veículo. Os 2 ocupantes foram socorridos com vida e levados para o UPA de Andradina. Anne Caroline não resistiu aos ferimentos e o companheiro dela permaneceu hospitalizado em observação. Ele sofreu lesão no tórax e havia a possibilidade de uma hemorragia interna. De acordo com a polícia, ele apresentava odor de álcool e dentro do veículo havia uma lata de cerveja, porém o motorista não informou se o casal havia bebido na festa. O local onde aconteceu o capotamento foi periciado e o corpo da técnica passaria por exame necroscópico antes de ser liberado para velório e enterro. Informações a todo instante aqui na nossa linha de jornalismo do programa Paulo Brito no ar. Trabalhamos aqui também, senhoras e senhores, em colaboração com o apoio que nós estamos recebendo dos nossos amigos. Um abraço para o Júlio Castilho, nosso querido Júlio Castilho, que já foi candidato aí a
várias eleições e que agora resolve única e exclusivamente se ausentar da política. Um abraço para ele do Alto Poço Manhattan, em Araçatuba. Carlos Alberto Mestrinero, Carlinhos Zaclin, a Silvia Mestriner nos acompanhando neste exato momento. Um abraço todo especial para a equipe da Mundial, da editora Mundial, o nosso querido Rodrigo, a Márcia, a Cris e também a Andréia, que na Mundial nos acompanham nesse exato momento. Também estamos sendo ouvidos e sintonizados em várias partes aí. É só acessar o nosso YouTube, Paulo Brito no Ar, ou então as nossas páginas sociais aí da revista A Realidade através do Face. Tudo isso você tem no nosso Paulo Brito no Ar. Da cidade de Buritama, Gilmar de Freitas traz aí a sua participação especial. Gilmar, um abraço para você, Gilmar. Olá, Paulo Brito, tudo bem? Boa tarde aí, todo o Paulo Brito, a Débora, tá? A Patrícia, todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa que é o grande Paulo Brito. Paulo, estou com uma referência aqui da educação, a educação privada, a educação aí que revolucionou Buritama e toda a nossa região. Paulo, é o Tarcísio, lembra dele, Paulo? Tarcísio, barriga, jogou no Bandeirante, foi um cracaça de bola, lembra o Zico, hein? Lembra o Zico, hein, Paulo? Tá, um abraço para você, tá? E ele aí é um grande gestor, empreendedor do Colégio Zeto Objetivo, e ele tem tantos assuntos aí, Paulo, claro que o nosso programa aqui passaria o dia todo e não esgotaria os recursos, tá? É o Tarcísio, filho da dona Zenaide, aqui do Zeto Colégio Objetivo. Eu sei que é fã do Paulo Brito, eu sei que você sempre gostou do Paulo Brito, e vai dar aqui um bom dia, tá? Para ele, para o nosso grande amigo jornalista, comunicador Paulo Brito, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Boa tarde, né? Aqui é o Tarcísio. Faz tempo que a gente não se fala, né? Mas você é uma pessoa muito querida nossa, do Zeta também, o Zeta aí de Birigui. Você sempre foi nosso parceiro, a sua filha foi nossa aluna, né? E tô com saudade de falar com você, meu caro. Precisamos de marcar uma hora aí, uma conversa pra gente colocar o papo em dia e falar um pouco de educação aí também no seu programa, tá bom? Eu estive aqui com o Gilmar hoje também, um grande amigo, um grande comunicador, fez uma manhã aqui maravilhosa comigo de entrevistas e, enfim, um abração aí no seu coração, viu? Ô Paulo, o Tarcísio sabe que tem uma bagagem aí, uma pedagogia didática da educação aí, são vencedores, dominaram todo o mundo, tá, da educação privada, graças a Deus aqui. Tarcísio, como que você está vendo Buritama? Nós falamos aqui no nosso programa Toi Forte FM, aqui pode falar, que também sou correspondente do nosso amigo Paulo Brito, Paulo. Como você está vendo agora o turismo Buritama? Nós falamos aí que Buritama tem vocação, potencial. Você acha que Buritama vai demorar aí para ser uma instância turística, Tarcísio? O Gilmar, Buritama depende de investimento público e privado. A prefeitura, o governo do estado tem que investir em melhorias, em atrações. O departamento de desenvolvimento da cidade precisa de buscar empreendedores que venham colocar empreendimentos aqui como Hotel Fazenda e coisas do gênero, que incentivem essas práticas, para que Buritama não fique só naquele turismo de rancho, mas que venha trazer o turista de verdade, que vem consumir, que vem gastar, e que esse turismo vai gerar muitos empregos também qualificados aqui para Buritama. Você está falando assim, o turismo de lazer, por exemplo, Buritama tem muito potencial, mas não está faltando aí políticas públicas, investimento, educação da sociedade, consciência, né, para criar-se uma cultura voltada para o turismo. Você pega os países que são do turismo, toda a sociedade são educadas, são preparadas aí para o turismo. Tá? Você acha que Buritama, qual o conselho que você daria para um prefeito que está indo muito bem, o prefeito Rodrigo, Dr. Herbert, qual o conselho que você daria como gestor, prefeito? Para o turismo, está faltando isso aqui. Olha, um conselho que eu dou, eu até comentei isso com o Gilmar um pouco antes aqui no programa, faz uma comissão de Buritama, uma comitiva de pessoas, da própria prefeitura, se quiser convidar alguma outra pessoa, vai passar uma semana em Gramado. Gramado é a primeira e única cidade brasileira a ser construída para o turismo.
Lá toda a população é preparada para receber o turista, para fomentar o turismo, ganhar o dinheiro deles com o turismo, atender bem o turista. É uma população extremamente educada, até porque lá é o pessoal mais da linha europeia, né? Mas, enfim, isso tem que ser trazido para a cidade que quer evoluir. Buritama quer evoluir? Tem que ter uma referência de qualidade, por exemplo, Gramado. É lógico que lá é um turismo diferente do que o daqui. Aqui é um turismo que envolve muito rio, aqui é calor, lá é frio, tem as suas diferenças, mas o tratamento, o modo de fazer o turismo é igual em todo mundo, entendeu? Então eu acho que falta para Buritama é ter uma referência qualitativa e fazer com que o turismo de Buritama se desenvolva de forma profissional. Aí a coisa vai rolar. Eu acho que aí vai fluir e vai chegar no nível que Buritama precisa, que é ser uma grande referência aqui no Noroeste Paulista de turismo. Ô, Tarcísio, a gente sabe também, eu sei que é uma pessoa ética, é uma pessoa aí de uma educação, claro que o nível da tua fala, quando você fala no político, nas ciências políticas é uma coisa, politicagem é outra. Buritama, parece, Paulo, que Buritama não é uma cidade politizada. Tá? Falta de educação política, parece que é uma cidade muito politiqueira, muito política partidária, falta as políticas científicas, tá? Aquilo que nós sabemos que é a diferença política, né? Vem do grego polis, cidade-estado, e não tem nada a ver com politicagem. Tarcísio, para finalizar, deixa um conselho aí, você que é um grande gestor, que ama Buritama, o que os nossos políticos, envolvendo os dois poderes, a Câmara Municipal e a Prefeitura, o Poder Executivo, o que é que Buritama precisa parar também, e se quiser ter futuro aí? Gilmar, todo mundo sabe disso, é muito claro, né? Precisa de parar com essa briga política, que é a politicagem, e pensar numa política de desenvolvimento, né? Pensar no futuro, no presente e no futuro de Buritama, onde nós queremos chegar com Buritama. Vamos fazer um planejamento para curto, médio e longo prazo, vamos traçar aí uma rota e vamos seguir isso, vamos focar nesse desenvolvimento. Isso é o que precisa. E parar com briguinha, com perder tempo, né? E jogar energia fora com temas que não levam a nada. Ô Paulo, então falamos aqui com o Tarcísio, do Colégio de Objetivo, Paulo, lembrando aí também que o tribunal aqui em Buritama, da comarca de Buritama, doutor Érix, parece que suspendeu o processo de cassação do prefeito Rodrigo, hein? Notícia boa aí para quem gosta do Rodrigo, para quem está torcendo, Paulo. Então já fala os dois lados aqui, ó. É que anteontem, o juiz, tá? Eric Douglas, suspendeu o ato 2, que é a comissão processante, que estava envolvido o Rodrigo. Parece que aí, se realmente, lá no TJ, eles não cassarem essa liminar, parece que essa cassação aqui é um sonho que a oposição não vai tê-lo, tá? Então, Paulo, o Rodrigo ganhou o processo, o juiz já mandou parar a comissão aqui em Buritama, tá? Vamos torcer para Buritama, torcer para a nossa região, para que nós venhamos nessa campanha eletiva, nesse período eleitoral, para que nós façamos uma verdadeira campanha. É aquilo que a sociedade, a coletividade, a municipalidade quer. Almeida, Paulo, um abraço para você aí, tá? Até a qualquer momento a gente volta. Senhoras e senhores, Gilmar de Freitas trouxe ao nosso querido professor Tarcísio e da Zeta. Ele e a sua mãe, a dona Zenaide, são grandes amigos meus, e fica convidado o Tarcísio e a Zenaide para comparecer no nosso Paulo Brito no ar. O prefeito municipal de Birigui, doutor Cristiano Salmeirão, se reuniu esta manhã com o seu grupo de trabalho. A assessoria de imprensa, através do Tiago Loto, fez esta matéria com o pronunciamento do prefeito. A Prefeitura de Birigui e a Santa Casa estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira, dia 15 de junho. Prefeito, qual o motivo dessa reunião? O motivo dessa reunião é ampliar a capacidade de leitos para o atendimento dos pacientes acometidos com o Covid e o coronavírus aqui na cidade de Birigui. Prefeito, qual é a situação hoje aqui da Santa Casa para essa questão de Covid-19? A Santa Casa, ela está atendendo a população de Birigui não só na questão do Covid, mas na questão de outras patologias. E a Santa Casa, ela separou alguns leitos para o atendimento de Covid e bem como separou alguns leitos na UTI para o atendimento do Covid. Entretanto, esses leitos estão todos ocupados e nós estamos enviando alguns pacientes
para a cidade de Penápolis, que é referência do Estado em relação ao hospital de campanha. Então, nós estamos enviando para lá, e hoje nós fizemos uma reunião com toda a equipe técnica, a Secretaria de Saúde, com a equipe técnica da Santa Casa, para analisarmos a possibilidade, tá? Para analisarmos a possibilidade de aumentar o número de vagas na UTI e, ao mesmo tempo, também o número de leitos clínicos aqui na Santa Casa da cidade de Birigui. Prefeito, para ficar claro, comentários de que estaria um caos no hospital. Esse foi o fake news que a Prefeitura combateu? Apesar da lotação Covid, o hospital atende normalmente? Não, o hospital atende normalmente. Não está o caos, como diz. Caos é sinônimo de bagunça. A Santa Casa está fazendo o trabalho dela, os médicos estão fazendo o trabalho dela, como a equipe de enfermagem. Na realidade, a Santa Casa já está com a sua capacidade comprometida há muito tempo. Desde a sua fundação até hoje, não foi criado nenhum leito. E a cidade de Birigui cresceu. A Santa Casa ela foi fundada em 1937, hoje nós estamos em 2020. E olha a quantidade de pessoas que moravam em Birigui em 1937 e hoje 2020. Então, veja bem, nós estamos sofrendo com essa infraestrutura. Nosso problema maior é infraestrutura. Estamos com um projeto, certo, de ampliação, com mais de 80 vagas, com neurologia, cardiologia. Hoje, a administração da Santa Casa não pertence mais à cidade de Birigui, porém, a cidade de Birigui tem ajudado, como pode, a Santa Casa. Hoje, a administração é da Irmandade, administrada pelo, então, Cláudio Castelão Lopes, certo? Desde 2016 não pertence mais à cidade de Birigui, isso tem que ficar bem claro. E ele está fazendo de tudo, e nós, como prefeito de Birigui, estamos auxiliando naquilo que nós podemos fazer. E, inclusive, será inaugurada uma UTI, uma nova UTI. Depois de muita luta, será inaugurada uma nova UTI com aproximadamente 12 vagas. Isso é muito importante, certo? No momento de crise, inaugurar a UTI. Eu não vejo hoje, na região, uma Santa Casa onde vai inaugurar a UTI. Mas o maior problema, não adianta termos 100 vagas de UTI, 500 leitos clínicos, se a população não ajudar. Porque se a população continuar não utilizando máscara, não se protegendo, e os comerciantes e não nos ajudando também, porque tem pessoas que estão consumindo bebidas, comendo em locais que não estão autorizados pelo poder público. O poder público não tem condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Birigui hoje tem mais de 4.000 pontos comerciais, nós não conseguimos estar em todos os pontos comerciais, então fica difícil. Então não tem estrutura que aguente, o mundo não estava preparado, certo? Para essa pandemia, que é uma coisa nova que surgiu, as pessoas não estavam acreditando. Eu acredito que com a lotação da Santa Casa, as pessoas começaram a acreditar que realmente a coisa é séria. Então, eu peço à população de Birigui que realmente se protejam, que realmente acredite que isso chegou, que se não se cuidarem, pode ter certeza que se forem buscar a Santa Casa, hoje não tem vaga. Eles vão ser transferidos para Penápolis. E vamos imaginar que Penápolis não tem vaga. Aí eu não sei para onde vão ser transferidos. Prefeito, você falou dessa inauguração de 12 vagas de UTI, elas seriam na Santa Casa, já tem previsão, e isso será possível graças à chegada desses novos respiradores? Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Isso é um trabalho que vem sendo realizado desde 2018, foi uma autorização do Ministério da Saúde, foi da época do até então ex-presidente Michel Temer, certo? É uma luta constante que está sendo feita. As pessoas acham que isso acontece do dia para a noite, mas é uma luta muito grande e os respiradores vão ajudar, exatamente. Foi nos prometido mais 5 respiradores, chegaram os 5, com mais 5, 10. A Santa Casa comprou mais 2 respiradores. Temos também a UTI neonatal que está para vir também, isso é muito importante. Então, veja bem, estamos aguardando também a UTI neonatal que foi prometida também para a Santa Casa da cidade de Birigui. Então, são coisas que estão para acontecer em virtude da burocracia, que é algo que engessa a administração pública aqui no Brasil, e a Santa Casa ela faz parte da administração, que não deixa de ser um órgão dotado de características públicas,
Então, logo, logo, mas vai acontecer. Mas é aquilo que eu digo e friso, não adianta nós termos uma Santa Casa, preparar vaga, preparar UTI, se a população não colabore. Não há estrutura do mundo que aguente a irresponsabilidade de algumas pessoas. Então, as pessoas precisam ser responsáveis, olhar para trás e pensar que pode ser alguém da minha família que pode precisar de um leito da Santa Casa, e esse leito não pode estar disponível por uma irresponsabilidade minha. Este foi o prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão, que fez um resumo da reunião Covid-19. Reportagem, Tiago Lotto. E o Tiago continua aí e traz mais uma matéria importante aí com a situação do Covid mais em evidência. O médico infectologista da Prefeitura de Birigui, Dr. Igor Pressinotti, também participou da reunião. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa reunião e agora, nesse momento da pandemia, qual a orientação à população? Então, com essa flexibilização, né, em que o comércio está parcialmente aberto, nós temos a população já mais livremente andando nas ruas, esse é um momento de maior cuidado. Tá? Inicialmente nós tínhamos um isolamento parcial, né, um isolamento social, um distanciamento entre as pessoas, e agora isso foi quebrado. Hoje nós já olhamos pessoas mais próximas, em filas, no comércio, então esse é o momento de maior cuidado, é o momento que a pessoa não pode descuidar, não pode ficar sem máscara, é o momento que a pessoa tem que estar mais preocupada, não colocar a mão no rosto, não coçar o olho, não coçar o nariz, e estar sempre higienizando as mãos. Se possível, carregar o álcool gel na bolsa, no bolso, né, e se não tiver, água e sabão o tempo inteiro. Doutor, o senhor acredita que Birigui chegou à pior fase da pandemia? Então, na realidade, o interior ele é um pouco atrasado em relação à capital. Nós vimos que na capital, na cidade de São Paulo, a gente teve nas semanas passadas um aumento muito grande de casos, e hoje nós já estamos na capital observando uma estabilização do número de casos novos, do número de óbitos. Então, como no interior tem esse atraso, nós provavelmente agora chegamos na fase de ascensão, né? Na fase de aumento do número de casos. Então, nós vamos perceber no interior um aumento, não só na região de Birigui, mas provavelmente nas cidades, né, do interior como um todo, um aumento do número de casos para depois atingir a estabilização. Então, as próximas semanas, a gente não dá para saber quantas semanas, mas as próximas semanas a gente está esperando um aumento de número de casos, sim. Doutor, as pessoas, os moradores de Birigui estão sabendo que a Santa Casa local está no seu limite máximo de atendimento. Como acalmar a população? Quem precisar de atendimento suspeita Covid, qual é o procedimento? O Estado indica Penápolis? Então, na realidade, o que aconteceu é que a Santa Casa chegou no seu limite de atendimento, mas não quer dizer que os atendimentos pararam. Tá? Então, ou seja, todos os pacientes que chegam lá são atendidos. O que acontece é que o Estado ele organizou a estrutura, a rede de atenção, para que quando um hospital chegasse no seu limite, ele tenha unidades de referência, que nós chamamos de os hospitais de Campana. E no interior, aqui nessa região, o nosso hospital de Campana é Penápolis. Então, enquanto a Santa Casa estiver no seu limite de atendimento, os pacientes são transferidos para Penápolis. No momento que esses pacientes da Santa Casa começarem a ter alta e as vagas voltarem a estar disponíveis, a gente para de encaminhar para Penápolis e volta a fazer essa internação na Santa Casa. Este foi o médico da Prefeitura de Birigui, Dr. Igor Pressinotti, reportagem Tiago Lotto. Obrigado, Tiago, um abraço, hein? E continua, as informações chegando, Débora Rayane Barbosa com mais notícias que foram estampadas no programa de hoje, na nossa abertura como manchetes, e agora são notícias, Débora. Sim, estudante morre em acidente de moto em Bilac. O estudante Cleiton dos Santos Flauzino, 23 anos, morador em Bilac, morreu em um acidente de moto ocorrido na noite de sábado, dia 13. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o caso aconteceu por volta das 21 horas na rua São Paulo, em Bilac, próximo à base da Polícia Militar. Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que ouviram um barulho de batida e no local encontraram um jovem caído ao lado de uma Honda CG Titan.
Apesar de apresentar sinais vitais, a vítima estava desorientada e nada conseguiu dizer, segundo os policiais que acionaram o resgate. Segundo o que foi relatado, uma ambulância do pronto-socorro local esteve no local e levou o Flauzino para o hospital. Ainda de acordo com a polícia, cerca de 1 hora depois, houve a informação de que o paciente havia morrido. O local onde ocorreu o acidente foi periciado e o corpo encaminhado ao IML para os exames necroscópicos de dosagem alcoólica e toxicológico. O velório teve início às 13 horas deste domingo, dia 14, em Bilac, e o corpo foi enterrado às 17, no cemitério da cidade. Amigos motociclistas prestaram uma homenagem ao jovem. Pintor é roubado ao sair do banco após tentar sacar auxílio emergencial. Um pintor de parede de 42 anos, morador do bairro Silvia Covas, em Penápolis, foi assaltado na tarde de sexta-feira, momento após sair do banco onde havia estado para tentar sacar o auxílio emergencial. Os ladrões estavam em uma moto e seguiram o carro da vítima. Ele contou que passou cerca de 2 horas na fila para atendimento na agência da Caixa Econômica Federal para receber a segunda parcela do auxílio. Apesar de passar tanto tempo aguardando, ele não conseguiu receber o dinheiro. O pintor disse que deixou a agência por volta das 14 horas e seguiu com um GM Vectra pela rua Irmãos Crisóvãos de Oliveira. Quando chegavam no cruzamento com a Avenida Olsen, 2 homens em uma moto encostaram ao lado do carro. O garupa apontou uma arma, mandou encostar e a ordem foi atendida. Assim que a vítima estacionou, o garupa entrou no Vectra, no banco do passageiro, e apontando uma arma disse: "Passa o dinheiro que nós não vai fazer nada com você. A gente só quer o dinheiro." O pintor disse que entregou 1.200 ao assaltante, que em seguida saiu do carro, montou na moto e fugiu com um comparsa em alta velocidade. Ele já estava com esse dinheiro quando foi ao banco. Os ladrões estavam de capacete e não houve agressão física. Daí, senhoras e senhores, queremos destacar mais uma vez, em nome da organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor, que faleceu aos 77 anos de idade, a senhora Sônia Maria Lorenzetti de Jesus. Deixa a filha Luciana e o corpo começa a ser velado a partir de agora na Capela Bom Pastor. E o sepultamento será às 4h30 da tarde no Cemitério da Consolação. Faleceu Sônia Maria Lorenzetti de Jesus. Informação do Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Mais informação, Débora? Sim. Vamos lá. Briga no Verde Parque termina em morte a facadas. O agricultor Luciano Isidoro da Silva, 31 anos, morreu ao ser esfaqueado neste sábado no bairro Verde Parque, em Araçatuba. O corpo de bombeiros foi acionado para atendimento à vítima por volta de meio-dia e chegou a enviar uma viatura de resgate para o local. Entretanto, em seguida, a corporação foi comunicada que uma equipe do SAMU já estava em atendimento ao paciente e não resistiu aos ferimentos. A vítima não teve a identidade divulgada e estaria discutindo com outro homem quando foi esfaqueado. O local foi preservado para a realização da perícia e o acusado do crime se apresentou na delegacia.
Senhoras e senhores, informações prestadas aqui, trazidas através do programa Paulo Brito no Ar, pela Débora Rayane Barbosa. Esse programa aqui tem apoio da Engeone Engenharia, Birigui Piscinas, muito mais piscinas para você, Morena Móveis, Aluche Tecidos e Confecções, Lalo Calçados e Esportes, IOB, Instituto de Óleos Birigui, Lâmina, Laboratório Diagnóstico e Análises Clínicas, em Biju, muito mais para você, Empório Biju, muitas novidades, promoção de perfumes, Biritur, viagem, turismo e excursão, retornando os ônibus para a capital paulista, Guaraná Paulistinha, 50 anos ao seu lado, Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor e Tropicália Pães e Doces na cidade de Buritama. Nosso muito obrigado, lembrando que o nosso programa começa agora às 11 horas da manhã. A sua audiência é muito importante para nós. Compartilhe o nosso programa. Débora, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanharam. E desculpe o problema técnico, porque acontece ao vivo. E amanhã nós estamos de volta às 11 horas. Tá, esse problema aí foi 30 segundos só e estamos retornando e agradecemos carinhosamente a sua audiência, o seu respeito. Um abraço muito grande e compartilhe o nosso programa. E YouTube é só acessar e se inscrever lá no Paulo Brito no Ar. Um abraço, gente. Lembre-se, use máscaras.